Olá, boa tarde. Nós iremos falar aqui sobre Pentecostes. Pentecostes é um dos eventos mais significativos na história da Bíblia, celebrado inicialmente como uma das principais festas de Israel no Antigo Testamento. E mais tarde nós vamos perceber esse derramamento do Espírito Santo na igreja, cumprindo-se a profecia de Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. E mais do que um evento histórico, o Pentecostes é uma marca de grande transformação na vida da pessoa, na vida do crente. O Pentecostes, cujo nome deriva do grego pentecoste, significa 50ª, refere-se ao 50º dia após a Páscoa. Aí nós vemos originalmente celebrado como a festa das semanas no Antigo Testamento, e era um período de muita gratidão a Deus pela colheita, pela provisão de Deus, pelo cuidado de Deus. Havia essa grande celebração. O povo de Israel era um povo festeiro, festivo. E esse dia simbolizava a dependência de Israel em relação a Deus, marcando um momento de muita euforia, de muita alegria, um momento de muita comunhão. No Novo Testamento, o Pentecostes ele vai ganhar um teor significativo muito profundo, pois foi nesse dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos que estavam ali reunidos. E nós vemos em Atos dos Apóstolos, você pode aí compartilhar com outras pessoas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando fala que eles estavam ali reunidos. E Jesus disse: olha, vocês permaneçam em oração, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E Atos capítulo 2, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um vento, um som como um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa em que estavam assentados, e ali foram vistas línguas que não eram línguas de fogo, línguas como que de fogo, uma comparação, e todos passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Só que as línguas faladas ali no dia de Pentecostes, na realidade, eram línguas de outros países, de outras nações, cujas pessoas estavam ali reunidas para que pudessem compreender a mensagem do Evangelho. Esse tipo de derramamento aconteceu uma única vez. E no Antigo Testamento, Pentecostes é uma das festas instituídas por Deus para o povo de Israel, que é chamada a Festa das Semanas, a Festa da Colheita, ou o Dia das Primícias, em que o povo ali levava as suas primícias para oferecer perante Deus. Em Levítico 23, 15 a 22, Deus instruiu o povo de Israel a contar 7 semanas a partir do dia seguinte à Páscoa, totalizando 50 dias para a celebração da Festa das Semanas. Durante esse período, durante esse momento, essa festa, eram apresentadas a Deus os primeiros frutos da colheita, simbolizando aí a provisão de Deus, o cuidado de Deus, a gratidão ao Senhor. O pessoal levava das suas primícias. E essa prática reforçava a dependência de Israel
em relação à providência do Senhor, em relação à providência divina. E neste mesmo dia, fareis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, e é estatuto perpétuo em todas as vossas habitações. E aí nós vemos que Pentecostes também era um momento de reflexão histórica. Em Deuteronômio 18, 12 a 16, Deus ordena ao povo que se lembre que eles haviam sido escravos no Egito e que celebrassem essa festa com muita alegria, com muita gratidão, com muita euforia, né? E assim o povo realmente fazia. Nós vemos aí a tradição judaica entregada à lei. Com o passar do tempo, os judeus passaram a associar Pentecostes ao momento em que Deus entregou a lei a Moisés no Monte Sinai, 50 dias após a saída do Egito. E nós temos aí um significado espiritual muito forte no Antigo Testamento, e nesse contexto, Pentecostes simbolizava a gratidão a Deus. Veja que eu estou aqui sempre dizendo, sempre enfatizando sobre a palavra gratidão e a palavra dependência. E no Novo Testamento, lembrando aqui que o derramamento do Espírito no Velho Testamento, a atuação do Espírito no Velho Testamento era bem diferente da atuação do Espírito na época do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre as pessoas, até profetizavam, porém não era algo permanente, que é diferente. Após o dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio morar internamente na vida da igreja e ele vive em nós, em nossas vidas. Mas quando é que o Espírito Santo mora na vida da pessoa? A partir do momento que eu aceito a Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador, o Espírito Santo, que já me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, ele passa a habitar na minha vida. Porém, esse derramamento do Espírito Santo, essa é a visão do Espírito que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, aconteceu em Atos dos Apóstolos, segundo aquele momento histórico, e hoje acontece na nossa vida desse fluir do Espírito, porque o Espírito habita em nós, ele está em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. No Velho Testamento, nós observamos aqui, até o pessoal profetizando, né? Tendo essa euforia de Deus. Porém, o que é que nós podemos observar? Deus agindo através do seu Espírito no meio do povo, porém não da forma que ele tem agido no Novo Testamento. Logo, o falar em línguas do Velho Testamento foi... Do Velho Testamento não, do Novo Testamento nunca aconteceu no Velho Testamento. Ninguém do Velho Testamento falou em línguas. O falar em línguas passa a partir do Pentecostes. Deixa eu ver aqui alguma coisa aqui. O derramamento do Espírito Santo sobre os 70, que nós vemos em Números capítulo 11, refere-se a um evento em que o Senhor, para aliviar Moisés do fardo de governar Israel, transferiu uma parte do seu espírito sobre 70 anciãos para que pudessem auxiliá-lo. Esses 70, quando o Espírito Santo repousou sobre eles, eles profetizaram. Mas essa capacidade não se repetiu depois. E esse dividir não significa que Deus partiu o Espírito. É uma força aí de expressão muito forte quando nós vemos aí Deus dando também do seu Espírito para aquelas pessoas. E a narrativa em Números 11 descreve os israelitas reclamando por conta da falta de comida e de água, e no deserto eles estavam exaustos, né? O que exaure a paciência e a liderança de Moisés. Ele pede a Deus auxílio, ele pede a Deus ajuda. O que é que Deus faz? Deus responde a oração de Moisés ordenando-lhe que reúna 70 pessoas, né? E aí sobre eles, esses 70 anciãos, e aí sobre eles
foi derramado essa unção, esse poder. Quando o Espírito Santo repousa sobre os 70, eles profetizaram, demonstrando o poder do Espírito Santo para aqueles a quem o Espírito Santo, na realidade, estavam usando a vida deles, né? Eles estavam profetizando, e nós observamos esse episódio aí acontecendo uma vez. O texto não diz que eles falaram em línguas ou que eles foram batizados com o Espírito Santo. Dizendo que esse derramamento do Espírito em Atos capítulo 2 também aconteceu uma única vez, de acordo com aquela informação, como aqui também sobre os 70. E quando o Espírito Santo repousava sobre os 70, eles profetizaram, demonstrando o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que estava na vida deles. E o propósito aí serve para ilustrar a capacidade de Deus de transferir seu poder e autoridade sobre líderes escolhidos para auxiliá-los no cumprimento de uma missão. Significa que uma liderança precisa ter essa capacitação do Espírito Santo. Precisa ter essa influência fortíssima do Espírito Santo na sua vida. Aí nós vemos essa relevância no Novo Testamento, é visto como um precursor, embora esse evento ocorra no Antigo Testamento, ele é visto como um precursor do derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. No Novo Testamento não é apenas algo que foi transferido, mas é algo de permanência, é algo de morada. Portanto, precisamos compreender que essa atuação do Senhor foi uma atuação para estar ajudando a Moisés. Moisés, sobrecarregado pela grande tarefa de liderar o povo, ele pede ao Senhor aí, né, auxílio, ele pede ajuda, e Deus faz isso, porque Deus, ele é soberano. Mas em nenhum momento desse texto nós vamos observar que eles falaram em línguas. E qual era a função dos 70? Era justamente, foram designados para julgar o povo, resolvendo os conflitos mais simples e encaminhando os casos mais complexos a Moisés. Mas eles precisavam de ter o quê? De ter essa sabedoria do Espírito Santo. Mas observe, a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento, desde o livro de Gênesis, nós observamos o Espírito Santo presente aí na obra da criação. E aqui nós vemos um alívio para Moisés. E nós observamos o seguinte: o Novo Testamento, nós vemos aí o contexto do Pentecostes em Atos. Após a ressurreição de Jesus, o que é que nós vemos? Nós vemos Jesus instruindo os seus discípulos a permanecerem em Jerusalém, e até que recebessem do alto o poder do Espírito Santo. E 50 dias após a Páscoa, os cristãos aí estavam reunidos e eles receberam esse derramar do Espírito Santo como um som forte, um som veemente. Este som veio do céu e encheu a casa onde eles estavam assentados, onde eles estavam reunidos. E no hebraico e no grego, a mesma palavra pode significar vento e espírito, simbolizando a presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, ele age, ele está na vida de alguém, algo sobrenatural vai acontecer. E as pessoas que tiveram uma experiência com o Espírito Santo, jamais elas serão a mesma pessoa. Porque o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos revela, ele nos capacita, ele nos enche de força, de consolo. E aqui nós vemos línguas como que de fogo. Línguas de fogo pousavam sobre cada um dos presentes. O fogo na Bíblia frequentemente simboliza a presença divina, como no caso da sarça. E o fogo também representa juízo. O fogo representa a limpeza. Então o Espírito Santo, ele não somente executa essa transformação em nós,
acontece essa purificação em nós, como também o juízo do Senhor em nossas vidas. Falar em outras línguas. Os cristãos começaram a falar em idiomas estrangeiros, de modo que as pessoas de diferentes partes do mundo puderam ouvir o Evangelho na sua própria língua. Isso aí aconteceu apenas uma vez. É como eu já falei e repito, esse derramamento do Espírito Santo lá sobre os 70 também aconteceu apenas uma vez, porém a Bíblia não fala que eles falaram em línguas, porque o falar em línguas está a partir do derramamento do Espírito Santo. E o Pentecostes no Novo Testamento é o cumprimento de várias promessas, de várias profecias do Antigo Testamento. Em Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao 32, nós vemos aí uma prévia daquilo que Deus estava prenunciando, daquilo que Deus estava mostrando sobre o derramamento do Espírito Santo. E João Batista já havia anunciado que Jesus batizaria com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. E Jesus prometeu que enviaria o seu Espírito. Mas eu vou enviar o Consolador, que vai estar convosco para todo sempre, né? E o Pentecostes aconteceu ali um momento realmente de muita efusão, e não apenas a celebração da colheita, mas nós observamos ali que aconteceu o quê? Uma colheita espiritual, porque houve muitas conversões, aconteceu muitas conversões, muitos se converteram. Pedro pregou com ousadia, e cerca de 3.000 pessoas foram convertidas. Isso significa, gente, que quando o Espírito Santo ele atua na vida das pessoas, o que tem que haver é quebrantamento, o que tem que haver é colheita espiritual, salvação de almas. Logo, para haver uma efusão do Espírito Santo, sem que haja mudança na vida das pessoas, sem que haja uma colheita de almas, algo espiritual, que tipo de Espírito Santo é esse que faz as pessoas caírem, as pessoas balbuciarem, as pessoas rodopiarem, e não há uma mudança de vida, não há uma colheita, não há cura, não há restauração? A Bíblia diz que o poder do Espírito Santo é poder para você testemunhar, é poder para você evangelizar. Aí nós vemos aí o Pentecostes no Novo Testamento. O que é que vai representar? O início da igreja. O Espírito Santo capacitou os cristãos para que eles pudessem levar a palavra do Senhor. Mas recebereis esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. E ali mencionou vários lugares. Eles teriam que anunciar a palavra de Deus. O Espírito Santo uniu pessoas de várias línguas, de várias culturas. Isso significa o quê? A unidade do corpo de Cristo. Aí eu pergunto, que Espírito Santo é esse que age na vida das pessoas, quando as pessoas, na realidade, elas estão separadas, estão cada um na sua tribo, dizendo, essa é a minha tribo, enquanto o reino de Deus não está dividido em tribo. O reino de Deus é o reino de Deus, é uma unidade, é a sua igreja. E a igreja do Senhor não é uma placa denominacional. A igreja do Senhor, ela está composta por pessoas de várias etnias, de várias classes sociais. Aí nós vemos a unidade da igreja e a presença permanente do Espírito Santo. Diferentemente do Antigo Testamento, nós vamos observar a presença do Espírito Santo na vida da igreja, levando as pessoas a testemunharem, levando as pessoas a pregarem a palavra de Deus, e os milagres sendo vistos de uma forma maravilhosa, algo que naturalmente acontecia, porque eles estavam acostumados a ver a operação do Senhor. O derramamento do Espírito Santo no Pentecostes transformou aquele ambiente, transformou a vida das pessoas, porque houve a proclamação do Evangelho. Pedro, que antes havia negado a Jesus, ele fez um poderoso discurso. Ele fez uma poderosa pregação. Isso marcou justamente o derramamento do Espírito Santo, a evangelização, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o que nós vemos ali, os cristãos, eles começaram a viver uma vida de oração,
uma vida de comunhão, uma vida de testemunho, de milagres, porque o Senhor era com eles e aconteciam milagres extraordinários. O que é que nós precisamos de ver hoje em nossa vida? Nós precisamos de ver o Espírito Santo trabalhando em nossas vidas, mas eu preciso dar lugar a esse Espírito Santo, para que ele possa operar de uma forma muito especial. Vai haver o quê? Vai haver mudança espiritual, vai haver conversão. Eu vou retornar a ter uma vida de santidade na presença do Senhor. E esse Pentecostes, se vai acontecer hoje, como vai acontecer? Na vida de cada um. O Espírito Santo, ele permanece ativo no meio dos crentes, no meio da igreja. E o Espírito Santo, ele tem uma ação contínua, todos os dias as coisas vão acontecendo. E a igreja, ela vai fazendo o quê? Ela vai se infiltrando no mundo sem Deus e vai pregando o Evangelho. As coisas precisam acontecer. Eu preciso implantar o reino de Deus na vida das pessoas através da pregação do Evangelho. Haverá uma mudança na vida de cada pessoa. Haverá uma mudança na vida das pessoas de formas que eu vou transmitir para elas o reino de Deus, o amor, a soberania de Deus, o poder do Espírito de Deus na vida dessas pessoas. Então, queridos, o Pentecostes não foi apenas um movimento histórico, mas foi um marco, foi algo que marcou a vida da igreja, foi algo que marcou a vida das pessoas. E hoje esse Pentecostes, ele precisa ser vivido na minha vida, na tua vida. Quando eu anuncio a palavra de Deus, quando eu anuncio o amor de Deus de uma forma muito especial, e eu passo a ver as pessoas como pessoas que necessitam do amor de Deus, como pessoas que necessitam da presença do Senhor, e nós vamos nos entregando à causa do Mestre, nos entregando à causa do Senhor. O que é Pentecostes hoje? Pentecostes hoje é esse engajamento espiritual em que a minha vida, a vida da igreja, ela passa a refletir na sociedade através do amor, através da compaixão, através da misericórdia que nós usamos para com as pessoas. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. Veio aquele som como de vento impetuoso em que encheu toda a casa. E o que é que isso nos ensina? Nos ensina que nós devemos, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades, nós nos lançarmos diante da presença do Senhor e levarmos o Evangelho de Cristo para as pessoas. E termos em nós o fruto do Espírito em nossos corações. Para quê? Para que eu possa expressar o amor de Deus, para que eu possa expressar o reino de Deus e a sua justiça nos dias atuais. Como eu posso exercer essa justiça nos dias atuais? Levando o Evangelho de Cristo para as pessoas, deixando Deus agir, deixando Deus trabalhar, deixando o Senhor realmente tomar o primeiro lugar em nossos corações, o primeiro lugar em nossas vidas. E quando eu tenho esse derramamento, ou esse derramar do Espírito Santo, ou esse fluir do Espírito Santo na minha vida, eu sou uma nova pessoa, eu passo a viver Deus na minha vida. Portanto, o Espírito Santo, no Velho Testamento, estou concluindo, agia de uma forma maravilhosa, agia de uma forma especial. A unção que ali havia sobre os profetas, sacerdotes e reis, era capacitando-os para o serviço, capacitando-os para a administração. E hoje nós temos a unção do Espírito Santo em nossas vidas, capacitando-nos para enfrentarmos este mundo tenebroso e a libertar as pessoas, orar pelas pessoas, ajudar as pessoas, enfatizar que o reino de Deus, mostrar que o reino de Deus está em nós, mas que nós devemos levar esse reino de Deus para outras pessoas na unção e no poder do Espírito Santo.
Se eu sou uma pessoa que eu digo que eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu devo fazer jus àquilo que eu estou falando. Principalmente falando sobre o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a benignidade, a fé, a temperança, né, o domínio próprio, levando o amor de Deus para o coração das pessoas. Aí eu passo a ter uma experiência com o Espírito Santo, quando eu aceito Jesus como meu Salvador, eu sou realmente inserido no corpo de Cristo, acontece o derramar do Espírito, ou seja, o fluir do Espírito Santo que sai de dentro para fora. O Espírito Santo não é derramado mais sobre mim, ele flui, porque ele já mora na minha vida, ele já está dentro de mim. Eu espero que você tenha compreendido, que você tenha entendido e que o derramamento do Espírito Santo no Velho Testamento é bem diferente do derramamento do Espírito Santo no Novo Testamento. O Novo Testamento vem com a manifestação em línguas, né? Que eram línguas daquele momento, mas quando nós vemos o dom de línguas passando para as pessoas que falam em línguas, mas que a Bíblia diz que em línguas fala de mistérios, né? Falamos em mistérios com o Senhor. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 12 anos de idade. Naquela época, eu estava servindo a Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia e eles não acreditam nesse batismo com o Espírito Santo igual nós acreditamos, mas eles também têm o Espírito Santo, ok? Portanto, beijo com muito carinho, que Deus abençoe, que Deus ajude. Espero que você tenha compreendido.